De grisalho. What O else? George Clooney. George Clooney. What else? Isso é meio o George Clooney. Não é? Tem, É, lembra um pouco, assim. pô, George Clooney. devendo uma grana pra... já tá George Clooney devendo sem uma grana, devendo uma é. grana, tal, ali meio no fim da carreira, meio descendo a ladeirona. Mas obrigado, cara, depois me dá teu pix. Tá bom. Então, o Marco Antônio Costa que passou a fazer quando o Oney faleceu e eu já não tinha mais voz pra fazer, então ele fez uma boa parte. Como que era a tua cabeça, você, molecão, fazendo o pica-pau? Mudou alguma coisa? Cara, não, era muito legal. Era muito legal, cara, mas você vê como essa profissão da gente é maluca, né? Era muito. Eu tinha, assim, um tremendo orgulho. Naquela época, eu lembro do sentimento gostoso de ver na televisão, de ver com os meus amigos. Eu morava aqui na Lapa, ali depois do Mercado da Lapa, né? Sei. No Central Parque Lapa. E aí, pô, ia pra casa de um amiguinho, a gente ficava vendo tal. E era muito bacana, cara. Amigos que eu tenho até hoje, inclusive, né? Amigos da vida inteira. Adriano, Miriam, Marcos, enfim. E, cara, era aquela coisa. Mas eu lembro um dia que a gente desceu, né? E aí o meu amiguinho todo feliz falou assim: olha, vó. A avó dele tá na janela, né? Vó, ele que faz o pica-pau. E eu assim, todo orgulhoso, eu falei, mas você não vai ser vagabundo assim não, né? Você vai estudar pra fazer alguma coisa que dê dinheiro, tá? Porque isso não é profissão. Então, eu fui me achando assim, falei... Fiquei desse tamanho assim, cara. Mas é bom, né? São essas coisas que te dão norte na vida. Você ganhava pra isso, né? Você foi um trabalho mesmo. Não, cara, era trabalho escravo, meus pais Meus pais me Mas aí não enche o saco. Me venderam para várias empresas, compraram 3 aviões. Não. Pô, sua primeira grana, então, já com... Minha primeira grana, cara. E assim, um personagem devo muito à principal. minha mãe isso também, cara. Porque o que eu conquistei na vida, eu conquistei através da dublagem, mas conquistei também através da forma assertiva da minha mãe. Porque ela me ensinou desde cedo. Então, assim, eu guardava meu dinheiro. Ah, é? Eu vivia a mesma vida que os meus amigos ali, que era muito legal. A gente descia pra ficar falando besteira na porta do prédio. Quando eu mudei pro Rio de Janeiro, eu morava ali do lado da Herbert Richards, na usina. E o nosso final de semana tinha um banquinho que dava ali pra frente da rua, da Conde de Bonfim. Sei. A gente sentava ali, cara, e ficava falando besteira a noite inteira, contando piada, entendeu? Imitando coisa e tal. Usando a imaginação, eu não gastava uma vez por semana. A gente pegava o 416, que era um ônibus que ia até Copacabana, para ir a Copacabana comer no McDonald's. Olha só. Aí a gente ia lá, comia um lanche no McDonald's, andava na praia, pegava o 416 que vinha, meu irmão. O cara louco. Cara, os caras eram cena, bicho. Você vinha dentro do ônibus assim, de madrugada, né? Porque acho que o cara tava louco pra chegar em casa 2 horas da manhã. A gente vinha dentro do ônibus, e, né, rezando pra chegar em casa. E era isso, cara. Uma vez por mês, uma vez por quinzena, a gente fazia essa loucura de comer um hambúrguer. E o resto era ficar ali falando besteira, cara. E eu tinha dinheiro pra, sei lá, comprar uma roupa. Mas aí com 18 anos, eu comprei meu apartamento. Porque foi guardando esse dinheiro. Tô pagando até hoje, tem mais 60 anos pra pagar. Não, mentira. Já paguei, mas comecei cedo. Mas assim, eu comprei meu apartamento, eu consegui ter uma vida estabilizada bem cedo, porque minha mãe me deu esse norte. Falou assim, olha, é teu dinheiro. Eu só gastei o dinheiro uma vez, que foi para viajar para os Estados Unidos. Aí porque eu fui com 13 anos sozinho para Los Angeles. Caramba, mas pra quê? Pra passeio ou tinha alguma coisa lá? Não, tinha a ver com trabalho, cara. Foi o seguinte, eu fazia o Clube do Mickey aqui em São Paulo. Eu fazia um dos mini sócios, chamado Todd, do Clube do Mickey. E quem dirigia era o Telmo de Avelar, o Telmo Perlin-Munch, que era o cara responsável pelos filmes da Disney aqui no Brasil. Ele é que fazia a tradução, a adaptação, que antes dele era o Aloysio de Oliveira, que foi do Bando da Lua, foi para Los Angeles com a Carmen Miranda e depois não voltou mais. E ele era uma pessoa que tinha uma voz, aquelas narrações que depois meu pai começou a imitar, fazendo no Pica-Pau. Nas aberturas do Pica-Pau. Quem fazia do Jambo e Ruivão? Não sei, mas Lembra? também meio nessa coisa, não é? Jambo e Ruivão. Jambo e Ruivão, não sei o quê. Mas isso tudo vem da escola do Aloysio de Oliveira, que era uma coisa meio assim. Era muito legal. E então, Chapeuzinho Vermelho. E isso criou uma escola, que é muito bacana, né? E, enfim, por conta disso, do Telmo, ele veio para São Paulo para dirigir o Clube do Mickey, porque ele fazia tudo que era da Disney. E ele saiu do Rio e veio fazer esse trabalho aqui. Minha avó morava no Rio de Janeiro. Então, todas as vezes que eu ia para lá,
e o Telmo já estava de volta lá, eu dava uma ligada para ele, oi, seu Telmo, sempre chamei ele de seu Telmo, evidentemente. Oi, seu Telmo, tô aqui no Rio, tudo bem e tal. E numa dessas ele falou, ó, tem um teste aqui para você fazer, quer vir? É na Perifilmes, que era na Rua Alice, uma casa bem antiga e tal. Chamava Perifilmes, tipo Herbert Richards, era só de dublagem ou Não, de dublagem. era só de dublagem essas Sim, empresas? nessa época só de dublagem, Tá. porque o Herbert começou, na verdade, produzindo cinema. E Essa- depois ele passou essa é para a minha dublagem. dúvida. Ah, tá. Mas o Ralph Norman, não. Ele, na época, se não me engano. Não, na época só era dublagem, Só mas eu não sei se dublagem. ele produziu cinema ou não. E aí, beleza, eu fui lá, fiz o teste, era o meu amigo Dragão, Pete's Dragon, que era o Pedro e o Dragão. Era tudo live action Tá. e o Dragão era animado. E era um garoto que cantava e tinha essa coisa, tinha cantado e falado. Eu falei, beleza, fiz o teste, passei. E na época, quando era um filme de cinema, vinha um supervisor da Disney, um executivo de Los Angeles para supervisionar a A dublagem. Disney, principalmente, os caras eram muito cuidadosos. Sempre, Né? sempre, Foi, né? sempre. E veio o Blake Todd, que é meu amigo até hoje, que era vice-presidente da área que depois eu passei a integrar. Porque, é- olha, Disney Character Voices International, Caramba. que não, acho que não existe mais, inclusive. Tá. Mas, enfim, e nessa época eu fui lá, fiz o teste, voltei para São Paulo, e aí depois o Telmo falou, olha, você passou. E aí eu voltei para o Rio, fiquei na casa do Telmo, com a esposa dele e com a Isabela, que era a filha dele, que era mais ou menos da mesma idade que eu, e eu ia todo dia pro estúdio com ele dublar. E aí eu conheci o supervisor, a pessoa, quer dizer, que veio supervisionar o trabalho, que era o Blake Todd, e ele, enfim, eu passei uma semana e meia, cara, gravando com ele, e, né, ele supervisionando o trabalho e tal. E ele falou, cara, como eu já tinha 2 anos de dublagem, então, assim, eu já sabia o que eu estava fazendo, não tinha muita criança dublando naquela época. É. E ele ficou meio impressionado com o meu trabalho e também com o meu jeito, porque eu sempre fui criado com adulto, cara, dentro de estúdio, dentro de trabalho. Então, eu era bem mais tímido do que eu sou, do que eu consigo disfarçar hoje. Então, eu sabia, né, ser educado e cortês, blá, 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 hoje coisa que eu não sei mais. Minha mãe tentou, ela me ensinou, mas eu esqueci sozinho. Enfim, e a gente meio que formou uma amizade, ele estava supervisionando esse filme no mundo inteiro. Então ele foi para o Japão, ele foi para a Itália, ele foi para a França e ele foi me mandando cartões postais, né? Ah, E aí quando ele chegou em Los Angeles, ele me mandou uma carta, cara, muito bacana. E no meio da carta, ele colocou assim: e seria bom se você viesse um dia para Los Angeles para uma visita. Aí eu falei com os meus pais, isso foi, sei lá, janeiro, fevereiro de 80. Aí eu respondi para ele: tá, quando é que eu tô indo? Ó, julho eu posso ir, que eu tô de férias escolares. E aí ele pirou, cara. E aí ele foi falar com a Brenda, com a mulher dele, né? Falou assim, Brenda, ele falou, mas... Porque ele já tinha falado de mim, falou que... Né? Aí ela falou assim, mas o que você escreveu pra ele? Não, eu escrevi, mas... Stick to your promise. caramba. Mantenha a sua promessa. Então se vira agora. Aí eles conversaram com os meus pais autorizaram, e aí eles pediram pra fazer uma autorização por escrito e tal, e eu fui sozinho, cara, pra Los Caramba. Angeles. E ele gosta de contar, ele me sacaneia aí até hoje, quando eu vou pra casa dele, ele falou assim, pois é, não, eu tava em casa num sábado, aí me liga do aeroporto, ó, tem um moleque aqui do Brasil, chegou aqui, tá falando no teu nome aqui, a gente não sabe, a gente manda de volta. Aí eu falei, não, traz ele pra cá, vai. Mentira, claro que ele tava me esperando lá, ele teve que assinar pra me liberar. Inclusive, eu me perdi no aeroporto, cara. Ninguém me achava. Ele ficou meio Imagina. bolado. Puta, E eu aeroporto E eu enorme. fiquei 40 dias lá e falou: caramba, a gente não sabia mais fazer contigo. E eu não falava inglês, cara. Sim, eu falava muito pouco. Sim. E eu meio que me virei ali, né? Aí teve que me levar pra Disney, essas coisas todas. Então, assim, a gente fez uma amizade, eu com 13 anos e ele com 40 e poucos, né? Caramba. E a gente fez uma amizade para a vida, cara. E depois, quando eu pedi demissão da Herbert, eu falei assim, cara, e foi muito de repente, porque meu pai, eu